Olá, amante do terror. Eu já vi muitas pessoas me pedirem para falar sobre a franquia Silent Hill, mas eu nunca soube exatamente sobre o que eu deveria abordar primeiro. Criaturas? O outro mundo? Então, depois de vários meses, eu decidi sobre o que eu vou abordar aqui. Fog World, o mundo da neblina. Silent Hill foi fundada nos arredores do lago Toluca, e às vezes uma névoa densa tende a se espalhar por todo lugar. E isso seria até normal, se essa fosse uma névoa normal. No universo de Silent Hill, não se sabe quantas dimensões ao todo existem, mas sabemos sobre duas delas. E elas são o mundo da neblina e o outro mundo. O outro mundo pode ser tanto interpretado como uma dimensão alternativa literal ou uma manifestação metafórica dos tormentos, medos e angústias do personagem principal, mas eu acho que é mais interessante considerá-la como um literal outro mundo. Esse lugar é a representação idêntica do mundo real, no caso, o mundo normal, onde os seres humanos vivem, só que em uma atmosfera muito mais sombria, parecendo sair diretamente de um pesadelo. E o mais importante de tudo, com criaturas sanguinolentas e hostis, que vão perseguir e matar tudo que não for do outro mundo. O outro mundo é frequentemente descrito como se fosse o subconsciente, mas existe meio que um intermediário, ou então mesmo um outro lado do outro mundo, que é retratado como se fosse o inconsciente. Ele é chamado de Fog World, o mundo da neblina. Como dito anteriormente, Silent Hill foi fundada nos arredores do lago Toluca, que, em algumas ocasiões, fica envolto de névoa, e essa névoa marca a entrada para Fog World. A transição é retratada como totalmente imperceptível. Você não saberia que entrou em outra dimensão até que estivesse totalmente envolto pela névoa cinza, branca ou, em outras retratações, escura. Quando se entra no mundo da neblina, a distinção entre o pesadelo e a realidade já não é mais tão clara, e a fronteira entre as duas realidades são distorcidas. O resultado fica óbvio quando criaturas começam a surgir do meio da névoa, e o fato de você mal conseguir ver um palmo na sua frente torna esse ambiente ainda mais terrível. Dependendo de que obra estivermos vendo, 3 coisas podem cair do céu: neve, chuva ou cinzas. Dos 3, o que é mais comum é a neve, já que ela foi representada nos jogos originais. Já no filme, o que costuma cair são cinzas, o que significa que no céu pode ter algo queimando, ou algo que já foi queimado, o que aumenta ainda mais o mistério nesse lugar. Mas, diferente no outro mundo, que é todo destruído, facilmente perceptível, e as criaturas são muito mais agressivas, aqui é tudo completamente idêntico ao mundo real. Os carros, prédios e tudo que existe lá é completamente abandonado. Não é muito incomum encontrar cadáveres ensanguentados de pessoas mortas por lá, considerando que lá também existem criaturas. O que é incomum é encontrar pessoas vivas. É incomum, mas não é impossível. A chance é remota, mas existe. Só não é garantido que elas vão ser amigáveis contigo. Afinal, tudo o que elas podem estar acostumadas a ver é monstros para todo lado. Fog World é como uma versão menos pior do outro mundo, já que parar no Otherworld é um destino muito pior, já que é como parar diretamente no inferno. Mas ainda assim, é um ambiente relativamente hostil, tanto por causa das criaturas que andam livremente, quanto por causa da névoa ofuscando a sua visão. E não só isso, mas tem algumas entradas e saídas que vão estar bloqueadas ou trancadas de uma forma impensável, te forçando a tentar achar uma outra saída. E as chaves dessas portas trancadas costumam ficar em lugares bizarros, como por exemplo, dentro de uma lata de refrigerante, algo que definitivamente não seria comum no mundo real. E eu acho que, como uma estratégia do mundo da neblina para seus habitantes não saírem de lá, a grande maioria das estradas terminam em abismos sem fim, impossibilitando a fuga via carro. Fog World geralmente tem um limite, que aparentemente acaba nas fronteiras de Silent Hill, mas pode ter algumas ocasiões em que ele pode se expandir para outras áreas além das fronteiras. Geralmente isso acontece quando ele quer punir alguma pessoa ligada com a história de Silent Hill.
É fortemente acreditado que tanto Fog World quanto Otherworld sejam representações físicas e metafóricas não só dos pesadelos do protagonista, mas também dos medos, angústias, tormentos e todos os sentimentos ruins de todos os habitantes de Silent Hill, representados em lugares horríveis, cheios de pesadelos ambulantes em carne e osso, vagando por aí, prontos para consumir tudo e todos que passam na sua frente. Mas a verdade é que não tem uma origem definida para esses lugares. Claro que existem interpretações diversas, como, por exemplo, a versão que Alessa Gillespie criou o mundo da neblina. O motivo para ela ter feito isso é que a mesma nunca viu muito do mundo exterior. Então, sendo um poço sem fim de angústias e arrependimentos, acabou criando esse mundo para que ele aparecesse para outras pessoas, podendo ter feito isso querendo ou não. Mas isso não passa de teoria, e o que pode reforçar essa teoria é o fato de Alessa Gillespie ter sido queimada em um incêndio quando era mais jovem. Esse incêndio teria sido propositalmente feito pela própria Ordem, uma seita religiosa para que os poderes sobrenaturais de Alessa pudessem despertar. Travis Grady diz a seguinte sentença: "Não é névoa, é fumaça quando ele vê a casa em chamas." Isso pode sugerir que, na verdade, a névoa do Fog World não seja realmente uma névoa, e sim fumaça. E isso poderia estar interligado com o fato de que teria sido um incêndio que aparentemente deu início aos poderes sobrenaturais de Alessa. E isso é ainda mais reforçado pelo fato de que antes da entrada para o outro mundo, uma sirene pode ser ouvida. Essa sirene pode ser a mesma das sirenes dos paramédicos que foram ouvidas no dia do incidente na casa de Gillespie. Ou seja, mais uma evidência de que Fog World pode ter sido uma criação intencional ou não intencional de Alessa. Sendo isso ou não, o fato é que o mundo da neblina existe, e a transição para o mesmo pode acontecer a qualquer momento, e a transição não vai ser notada até que você se depare com a primeira criatura. E apesar de não ser tão hostil quanto o outro mundo, ainda assim é possível que você se torne parte dos cadáveres empilhados pelo chão do mundo da neblina.